mas são coisas do passado. Vou deixar que desfez nosso amor. São coisas do passado. São coisas do passado. Do melhor sozinho, não pago. Beijo na boca é coisa do passado. A moda agora é. Bem-vindos, ouvintes, ao seu mais novo podcast É Coisa do Passado? Eu sou Carla Menegatti, professora do IFSUL e doutora em História. E para a apresentação de hoje, a gente combinou que cada um ia falar o seu meme da semana. O meu é Ema, 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 cada um com seus problemas. Olá, pessoal. Eu sou Joselito Zala, doutor em História e professor do Colégio de Aplicação da URGS. E o meme que me representa é: o meu lanche é o meu lanche. O lanche de vocês é o nosso lanche. Olá, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Murilo Dias Winter. Eu sou professor na Universidade Federal da Fronteira Sul, doutor em História Social, e eu queria mandar uma saudação para Cabeleleila Leila, cabelos, unha, hidratação e unhas. Então, depois dessa apresentação gloriosa, vamos falar sobre o tema dessa semana. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. No segundo semestre de 2019, uma série de movimentos fervilhou em diferentes partes do mundo. De Hong Kong ao Equador, passando pelo Líbano e Chile, até chegar na Escócia e na França. Nos últimos meses, uma pandemia global e uma grave crise econômica colocam em xeque o sistema político e apontam para a necessidade de transformações decisivas na ação humana. Desde então, a revolta contra o status quo pré-coronavírus só ganhou força. Multidões cantando "Vidas negras são importantes" e "Basta" marcharam em diferentes partes do mundo. Enquanto gravamos esse programa, os trabalhadores de aplicativo paralisam suas atividades no Brasil. Em diferentes locais, palavras de ordem contra os governantes e sobre os limites da política atual foram lançadas em diferentes línguas e entonações. É isso, rapazes. Revolução é coisa do passado? Say you want a revolution. Well, you know. Acho que a primeira coisa para se pensar é a complexidade do conceito de revolução e os distintos significados que ele foi adquirindo ao longo do tempo. Para explicar isso, eu queria fazer um pequeno exercício imaginativo com vocês dois, Carla e Joselito, pode ser? Beleza. Pode. Eu queria mostrar a diferença, então, para nossos ouvintes, de um conceito e de uma palavra, para a gente poder discutir e entender a complexidade do que é a revolução. Então, eu vou pedir para vocês... Os ouvintes têm que saber que isso é sacanagem, viu? Tu não tinha combinado com a gente. Mas vamos lá. Melhor ainda. Então, eu queria que todo mundo, quem está nos ouvindo e quem está aqui conversando comigo, fechasse os olhos. Menos quem está dirigindo, por favor. Quem está dirigindo não fecha. Então, eu queria que vocês fechassem os olhos e imaginassem uma cadeira. Imaginaram a cadeira de vocês? Como é que foi a cadeira que tu imaginou, Jocelyn? A cadeira que a Madonna vira num show e na verdade é um grande trono de rainha. Só. Carla, como é que é a cadeira que tu imaginou? Nossa, minha cadeira é bem minimalista perto da do Joselito. Eu pensei numa cadeira de madeira simples, sabe? 4 pernas lisas, um assento liso e um encosto liso. Não Super muito clean. confortável, mas clean. Eu imaginei uma cadeira plástico de bar. Afinal, estamos em quarentena e estou com saudades desse lugar. E agora, se eu fizer a mesma coisa, de vocês fecharem os olhos de novo e imaginarem uma classe. Então, todos fechando os seus olhinhos, imaginando uma classe. Bom, agora vamos começar do inverso. Carla, como é que foi a classe que tu imaginou? Eu imaginei a classe proletária na Revolução Russa, em 1917, a galera pronta para tomar o poder. Desculpa, era para imaginar um objeto material que eu imaginei. Mas aí que tá o exercício. Jocelito. Eu imaginei uma classe de sala de aula, né? Professor de educação básica. Então, essa é basicamente a diferença fundamental entre um conceito e uma palavra.
Cadeira é uma palavra. Mesmo que a gente feche os olhos, imagine cadeiras diferentes, seja um trono da Madonna ou uma cadeira minimalista, ela continua sendo o mesmo objeto que serve para sentar. Agora, conceito tem uma série de significados dentro dele, que podem ser significados opostos. Dentro do conceito tem uma carga semântica muito maior. Então, classe pode ser a classe da sala de aula do Joselito, pode ser a categoria marxista de análise da Carla, pode ser um objeto, pode ser um coletivo de pessoas, a classe do 5º ano. Então, essa é uma diferença fundamental entre uma palavra e um conceito. E revolução não é só uma palavra, revolução é um conceito. Ou seja, revolução tem uma série de significados e esses significados se transformam ao longo do tempo. O que a gente vai discutir hoje, basicamente, é a transformação do conceito moderno de revolução, que não vem do vocabulário da política nem do vocabulário social. A primeira vez que ela foi empregada, utilizada de maneira mais popular, foi pelo Nicolau Copérnico, num livro dele de 1543. Desculpa, tô passada agora. Que Copérnico escreveu? O Copérnico falou sobre o movimento dos astros. E qual é o movimento que os astros fazem? Eles fazem um movimento que é cíclico, ou seja, eles saem de um ponto e voltam exatamente para o mesmo. E é isso que o Copérnico se referia, é isso que revolução tratava. O Hobbes, Thomas Hobbes, grande intelectual, falou a mesma coisa, usando o termo como um termo político, sobre as revoluções inglesas do século XVII. Ele falava que ele via nessas revoluções um movimento circular, ou seja, contestações políticas, contestações sociais que saíam de um ponto e voltavam exatamente para o mesmo. Então, revolução, no seu início, não significava transformação. É apenas no século XVIII, com a Revolução Francesa, que revolução vai ter a carga de significado que nós conhecemos hoje. Revolução passa a determinar com a Revolução Francesa não mais aquilo que está retornando a um ponto, mas sim mudanças drásticas e mudanças estruturais tão grandes que as coisas não voltam a ser mais como eram antes. Sing about a revolution because I'm talking about a change. E o Brasil, gente? Esse é um termo que é muito forte e ele vai mudando ao longo da história brasileira. Nosso convidado vai falar um pouco mais sobre isso. O fato de que muitas vezes tinha uma pequena diferença entre revolução e revolta. Mas será revolução? Apocalipse, pararapapapá. O nosso convidado de hoje é especialista nos motins e revoltas e revoluções na história do Brasil e das lutas políticas em toda a era moderna. Luciano Figueiredo é doutor em História pela USP, professor de História do Brasil Colonial na Universidade Federal Fluminense e já realizou estágio de pós-doutorado na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Então, por favor, Luciano, pode mandar áudio. O Brasil, esse nosso país, né, na sua formação inicial, ele teve repleto de revoltas e de protestos. Muito longe daquela ideia de paz ou de vocação, a tranquilidade que às vezes se imagina fez parte da nossa história. Essa nossa história foi muito convulsionada, repleta de protestos. Nessa fase inicial dos primeiros séculos, a gente pode, lembrar motins de soldados, resistências de escravizados, guerras permanentes com os índios em todo espaço, todo local, protestos e tomada de poder nas administrações locais por parte de governadores e, enfim, formas inúmeras de ação política e de inquietação. Desde o chamado descobrimento até a emancipação de Portugal, em 1822, a vida era extremamente agitada, em todas as regiões, inclusive, das fronteiras do extremo sul até o extremo norte, amazônico, limites ali da região de Mato Grosso, onde se disputava a terra também com os espanhóis, cidades litorâneas, nas montanhas. Minas Gerais é um exemplo, né, de lugar com uma resistência, uma revolta, uma rebelião praticamente cotidiana. Não era muito fácil, na verdade, numa visão geral, tolerar a forma como se governava na América, como é que os portugueses governavam. A metrópole ostensivamente lançava pesadamente impostos, dificultava o acesso à justiça, não colaborava muito para a defesa militar das vilas e dos arraiais, né, ameaçados por piratas, por invasões estrangeiras, por ataques de índios, e muitas vezes nomeava autoridades para os altos cargos que passavam um tempo aqui para executar ordens muito firmes sem negociar com essas
comunidades. Acabavam por se tornar verdadeiros tiranos enquanto exerciam seu mandato por aqui. Para os outros grupos sociais, né, os grupos subalternos, as pessoas escravizadas, os indígenas, a situação era ainda pior, mais pesada, se a gente parar para pensar. A liberdade tinha sido suprimida, a violência do trabalho se impunha de uma maneira brutal, terras eram ocupadas, a cultura milenar destruída, isso a despeito de todas as acomodações que aconteciam nessas trocas culturais. As organizações dessa gente eram completamente ameaçada e destruída. A revolta era quase uma obrigação, portanto, numa situação como essa, sabe? E construía-se sempre uma legitimidade para resistir. O interessante é que os rebeldes apostavam numa forma de restabelecer seus direitos tradicionais, que eles acreditavam estar ameaçados pelos poderosos. Queriam, de certa forma, muito mais. É estranho dizer isso, né? A gente não associa ao sentido e ao peso que a palavra rebelião tem. Fazia muito mais sentido para eles uma reforma do que uma mudança radical. Muito mais desejado voltar a uma velha ordem em que o mundo era justo, às vezes de uma maneira idealizada, do que criar novidade política. Havia um medo de novidade, já dizia o Jean Delumeau, historiador. Então, durante boa parte do período colonial, no vocabulário daqueles que protestavam, não se usava muito a palavra revolução, mas sim motim, assuada, sublevação e mesmo sedição e rebelião, claro. E se o sotaque fosse aportuguesado, no vocabulário mais restrito aos portugueses, falava-se alteração, alvoroço, para se referir a esses protestos. É por isso muito curioso, se a gente acompanhar as mudanças que esse conceito de revolução vai passando nos séculos de formação do Brasil, que essa palavra era pouco usada. Talvez porque houvesse outras formas melhores para descrever esse desassossego popular. A ideia que estava subjacente ao termo é a de uma revolução da esfera ou de um astro que volta ao ponto onde começou a se movimentar. Era uma definição comum que se usava na época. Para se referir a perturbações, havia em bom português, como eu estava mencionando agora, outros termos que eram muito melhores do que revolução. Embora a revolução, nesse sentido político, pudesse às vezes ser usada. Então é interessante, nessa primeira parte que o Luciano nos mandou do áudio, notar justamente esses usos ou não usos da ideia de revolução. Como o Brasil, que muitas vezes é determinado como um espaço pacífico ou ordeiro, conviveu com motins, com protestos e com contestações contra a ordem vigente frequentemente, desde a sua colonização. E como isso vai se transformar ao longo do século XIX, com a Revolução Francesa, mas com movimentos brasileiros também, como a Conjuração Baiana, a Inconfidência Mineira, a Revolta em 1817 em Pernambuco, que dão um sentido diferente e moderno ao conceito de revolução. Não é mesmo, Luciano? A partir da segunda metade do século XIX, o liberalismo, as ideias liberais, o iluminismo, acabam por corroer o antigo regime, o absolutismo, a ideia de uma sociedade corporativa, a supremacia da religião na política, por exemplo. A independência dos Estados Unidos, a independência da América Inglesa, a partir de 1776, e a Revolução Francesa, em 1789, tem um papel fundamental no triunfo desse vocabulário e da força que a palavra revolução vai passar a assumir. Por influência desses movimentos no Brasil, as contestações também reabilitam essa palavra, uma palavra perigosa, uma palavra que expressava um projeto radical, agora sim, e que vem vocacionado com esse sentido que de alguma forma tem a ver com o que ele tem hoje, derrubar autoridade, governo, fundar novas relações políticas, econômicas, ordenamentos de um novo tipo. E a gente pode lembrar que na Bahia, durante a Conjuração de 1798, que sonhou com o fim das desigualdades, falava-se explicitamente memorável revolução, futura revolução. Inclusive, vários desses documentos vocês podem encontrar no site Impressões Rebeldes, que coleta a documentação sobre as revoltas na época colonial e já oferece essa documentação, inclusive, de uma maneira digitada, transcrita. Não tem que ler o manuscrito. E não muito diferente foi o que aconteceu em Pernambuco. A gente também não pode esquecer, em 1817, onde a revolução foi para valer. Ali houve uma revolução, uma tomada de poder, a construção de um projeto novo que durou pouco, mas houve. E por último, eu vou lembrar aqui um grande
historiador, professor Carlos Guilherme Mota, da USP, que em 1967 criou, né, produziu uma dissertação chamada Ideia de Revolução no Brasil, 1789 a 1801. A palavra e a ideia, né, eram tão fortes naqueles anos de ditadura militar, 67, que a primeira edição foi quase clandestina, circulou só na universidade, uma tiragem pequena. E a edição acho que foi universitária também. Logo depois tentou se publicar em Portugal, mas a ditadura de Salazar também não dava vida fácil para esse tipo de assunto. Então lá consegue se publicar em 1970, 3 anos depois, com um título que era um eufemismo. O título era Atitudes de Inovação no Brasil, 1789 e 1801. 9 anos depois é que vai sair no Brasil, onde já havia assim, alguma democracia soprando, leve, mas alguma, com anistia se abrindo, a distensão que se chamou na época, e o livro passa a partir daí a ser publicado pela brava editora Voz de Petrópolis, agora sim com seu título Ideia de Revolução do Brasil, 1789 e 1801. Então, são, né, dimensões importantes para a gente pensar a força que essa palavra tem e que esse conceito teve ao longo do tempo da nossa tumultuada história. Se faz revolução sem um furo na mão, sem justiça não há paz, é escravidão. Revolução no Brasil tem o nome Carlos Marighella. Eu acho bem interessante dessa fala final, né, do Luciano, o quanto o termo ele é objeto também de disputa. E aí eu fiquei pensando no nosso debate público recente, né, porque nesse momento, né, de tantos revisionismos históricos, né, tem um grupo político conservador que tenta impor uma agenda de revisitar temas históricos, como, por exemplo, o golpe de 1964, trazendo a ideia que tinha sido uma revolução. E se a gente retornasse até o ano de 64, a gente encontraria nos jornais de época os próprios militares, os próprios civis golpistas denominando o ato de revolução, pensando justamente nesse uso positivo. Mas, à medida que o tempo passa, tem um tempo muito curto, e eles enfrentam oposição de sujeitos que se consideram revolucionários e socialistas, o termo passa a ser negativo. Além do fato, claro, de que ele contesta uma ordem estabelecida. Nesse contexto da ditadura militar no Brasil, é importante dizer que existia essa disputa entre a esquerda e os militares sobre se tinha sido golpe ou se tinha sido revolução. A esquerda, que queria ser a dona da revolução, também não concordava sobre o que era exatamente a revolução. Os diversos grupos tinham posições muito específicas sobre o que era ser revolucionário, o que seria fazer a revolução no Brasil. Então, alguns grupos acreditavam que para fazer revolução, primeiro era necessário transformar o Brasil num país industrial. E o Brasil era majoritariamente um país agrário nesse período. Aliás, vamos lembrar que o PIB brasileiro ainda é basicamente muito conectado à sua produção agrária, até hoje. Bom, esses grupos eles vão começar a organizar também caminhos diferentes para fazer essa revolução. E aí esses caminhos eles vão divergir, inclusive, sobre o lugar onde essa revolução deve começar. Vão ter os grupos que vão tentar a guerrilha urbana, que vão achar que a desapropriação de bens na cidade é um jeito de criar consciência e não só meios materiais, né? Porque desapropriando eles também conseguiam formas de se armar, de financiar suas ações, mas era uma forma de conscientizar as pessoas, dizendo que, enfim, o sistema roubava delas. Mas uma boa parte dos grupos, ou pelo menos uma parte que impacta muito na memória coletiva, foi pro campo, foi fazer guerrilha, né? Então, também existe esse imaginário de uma parte da esquerda que liga a revolução, a ideia da guerrilha no mundo rural, e que era o caminho que alguns grupos tentaram seguir, tipo na guerrilha do Araguaia, por exemplo. Então, teve vários grupos de esquerda, e cada grupo de esquerda tinha sua posição sobre o que era a revolução e como ela ia acontecer no Brasil. Em relação às esquerdas, eu acho interessante também existe uma certa disputa hoje em dia no debate público sobre o que eram as esquerdas, tanto no pré-64 como no pós-64. Então, por exemplo, hoje se fala muito, os defensores do golpe de 64 falam muito que o evento foi uma resposta à guerrilha de esquerda, aos movimentos de esquerda que buscariam tomar o Brasil, transformar o Brasil num país comunista de modelo soviético. Mas quando a gente verifica a ação
das esquerdas no Brasil, a gente percebe que é exatamente o contrário, né? A gente passa a ter uma proliferação de guerrilhas depois de 64 como uma resposta à ditadura. Quer dizer, é uma forma de resistir, não institucionalmente, quando não é mais possível resistir pela política partidária. Também é interessante pensar que nem sempre as esquerdas no Brasil desenvolveram uma tradição revolucionária, né? Mesmo ali no pré-64, a gente tem uma cisão do PCB, Partido Comunista, em 1962, de um grupo que defende a luta armada, que vira o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, mas que é minoritário em relação ao movimento de esquerda no país, né? O próprio Partido Comunista Brasileiro ele estava alinhado às esquerdas trabalhistas e a um projeto de tomada do poder via democracia. É interessante pensar que os movimentos de direita hoje no Brasil, conservadores, que querem recuperar o golpe de 64 como uma revolução, fazem um uso muito contraditório desse conceito de revolução. E quando eles dizem que a Revolução de 64 foi uma revolução, eles estão dizendo que eles evitaram que o Brasil se tornasse uma nova Cuba. E agora, principalmente, eles querem evitar que o Brasil se torne uma nova Venezuela. Mas eles tratam da Venezuela como uma revolução, a Revolução Bolivariana, e tratam de Cuba como a Revolução Cubana. Então, no mesmo discurso, aparecem formas muito contraditórias de se entender o que é revolução, formas muito contraditórias de entender e fazer usos desse passado. Primeiro, porque o Brasil nunca se tornaria uma nova Cuba, e o Brasil não se tornará uma nova Venezuela. E onde queres tortura, mansidão, onde queres um lar, revolução, e onde queres bandido, sou herói. Pois é, falando dessa fluidez dos usos do conceito de revolução, a década de 30 é cheia disso. Por exemplo, se a gente começar com a própria Revolução de 30, que para quem é novo aí no meio historiográfico, a Revolução de 30 é o momento em que o Vargas sobe ao poder no Brasil, e aí a gente tem a queda do que ele chamou, ele e seus comparsas aí, de República Velha, e que hoje em dia nós chamamos de Primeira República, nós historiadores, porque, enfim, a gente faz uma crítica aí, essa conversinha, e é sobre isso que eu quero falar. Bom, começa, então, já com a Revolução de 30, que logo depois vai ser combatida pela Revolução de 32 e que vai ser corrigida pela Revolução do Estado Novo, em 37. Sim, gente, vai colando uma revolução para resolver a outra revolução. Para resolver a outra revolução. A Revolução de 30 vai ser tópico de discussão dos historiadores ao longo de todo o século XX. E a gente podia ficar aqui 3 dias falando de se ela foi uma revolução ou não, porque a galera ficou discutindo isso, historiadores, cientistas políticos, todo mundo. Por quê? Porque para a esquerda ela não foi uma revolução, no sentido de que ela não rompe com o sistema econômico. A Revolução de 30, ela muda o sistema político do Brasil. Bom, então ela rompe com alguma coisa assim, né? Na mesma década, grupos contrários à Revolução do Vargas se colocaram como revolucionários em São Paulo para derrubar o Vargas do poder. Então, em 32, tem mais uma tentativa de se intitular como revolução e corrigir os rumos de uma revolução anterior. O que acontece? Com a ascensão do Vargas, nesse golpe, que na verdade é a Revolução de 30, a gente tem uma reforma de todo o sistema político no Brasil que leva aí 4 anos para ser implementada com uma Constituição, em 1934. E aí, em 1932, a gente vai ter um grupo de paulistas que, a princípio, tinha apoiado a Revolução de 30, reclamando o fim dessa revolução. Então, em 1932, a gente vai ter a Revolução Constitucionalista, capitaneada pelos políticos paulistas. E essa revolução, ela vai estar exigindo uma Constituição, já que a Revolução de 30 tinha derrubado a Constituição que existia e não tinha colocado nada no lugar até então. Depois que o Vargas finalmente entrega uma Constituição em 1934, em 37 a gente vai ter o golpe do Estado Novo, mas que ele vai chamar de revolução, que vai vir para corrigir o rumo que a Revolução de 30 estava tomando. Sim, parece que a elite não estava bem satisfeita com os desdobramentos. Por quê? Porque essa Constituição de 1934 não estava sendo suficiente para controlar politicamente o resto do país. Em 37
é um golpe que mantém Vargas no poder. Mas chamar ele de uma revolução para corrigir os rumos de outra revolução foi o jeito que a elite achou para justificar o caminho que estava tomando, que era um caminho bastante antidemocrático. Então, 37 foi uma grande armação. E o nome dessa armação é Plano Cohen. Sim, tem um nome. O Plano Cohen foi nada mais nada menos que uma série de documentos forjados pela equipe do Vargas, dizendo que existia um plano comunista para tomar o Brasil. Gente, essa noia de que teria um plano comunista, ela não é de hoje. Ela vem de 1937. Na verdade, ela vem de um pouquinho antes. Ela vem de uma tentativa frustrada de conseguir fazer a Revolução Comunista em 1935. Essa tentativa ficou conhecida como Intentona Comunista. E, se você quiser saber mais, eu sugiro que você assista, né, o filme Olga. Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes e quero ter meu bebê aqui no Brasil. O Partido Comunista Brasileiro tentou fazer um levante e não conseguiu. Todos os envolvidos foram presos e, inclusive, a gente tem a Olga deportada. Não é spoiler do filme, tá? Não é spoiler do filme, todo mundo sabe disso. E olha só, tanto 1932 quanto 1930 conseguem permanecer na história do Brasil como se tivessem sido revoluções. Tanto uma que foi frustrada, vencida pelo poder, né, do governo Vargas, quanto aquela revolução que em 1930 tomou o poder para colocar o Vargas na presidência. 37 não. 37 foi reescrito e ficou como golpe. Essa própria disputa sobre os sentidos, sobre os usos da ideia de revolução, elas acompanham a própria fundação do Brasil, acompanham a própria independência brasileira. É bom lembrar que o Brasil não é um caso isolado. O Brasil estava inserido num contexto revolucionário de independência e transformações em todo o mundo ocidental, e muitos desses lugares tiveram revoltas radicais, como o Haiti, que fez uma revolução liderada por escravos e por descendentes de escravos, que fez do Haiti o segundo país independente da América e o único na história do mundo a escravos terem liderado esse processo. E na América Espanhola, grande parte do continente, antes colônias da Espanha, surgiram diversas repúblicas diferentes. Quando a família real no Brasil olhava para isso, quando a elite brasileira olhava para isso, olhava com medo. Olhava com o temor de que a experiência revolucionária se tocasse no Brasil e que o Brasil também se tornasse independente, que existissem movimentos violentos vindos de escravos. Mas quanto mais próximo ficava a ideia da independência, mais essas ideias deixavam de ser ameaçadoras e passavam a ser exemplos positivos de povos que conseguiram se libertar. They're free. Então a independência e a revolução, que no começo eram entendidas como ameaças, aí em 1822 passam a ser entendidas como exemplos positivos de revoluções. A independência brasileira passa a ser desejada e passa a ser revolucionária num sentido positivo. O João Paulo Garrido Pimenta, da USP, fala muito bem desse processo. Eu acho importante, dialogando também com a fala do Luciano, lembrar que essa tradição de rebelião, de não estar tão alinhado assim com o poder, ela segue, inclusive depois da independência. A gente tem um ciclo de revoltas que fica conhecido na história do Brasil como as revoltas regenciais, que eu acho que ainda precisa ter uma atenção melhor da historiografia, mas isso é outra discussão, que explode aí poucos anos depois da independência, um pouco mais de uma década depois, e que segue por uma década. E esse ciclo, ele é espalhado por todo o Brasil, ele é marcado por revoltas que são muito diferentes umas das outras, mas
todas essas revoltas são marcadas por um grande desejo de mudança e apenas uma vai ser comemorada ao longo da história e vai ser colocada e alçada no papel de revolução. Eu acho bem importante a gente pontuar essa uma, não porque eu vivo no estado onde se comemora ela, mas é porque basicamente era a única que era exclusivamente de elite. Não que, assim, entre as pessoas que lutaram pela causa não houvessem populares, mas o comando dessa revolta, ele era todo de pessoas da elite. Isso é bem importante para que ela passe para a história como uma revolução, como alguma coisa que pode ser legitimada como algo importante a ponto de parecer que mudava alguma coisa. Eu estou falando da Revolução Farroupilha, que aconteceu no extremo sul do Brasil. E a revolução. Todas as outras revoltas desse período regencial, né, que vão mais ou menos de 1835 a 1845, algumas nem recebem um título antes, elas só recebem o nome do fenômeno, a balaiada, a cabanagem. A mais popular de todas, a Revolta dos Malês, que foi uma revolta de escravos, ela vai ser chamada de rebelião, de revolta, e ela vai ser duramente reprimida, que é para ser exemplo para ninguém mais se rebelar. Então, tem aí um elemento em que a legitimidade de quem está no comando constrói o discurso sobre o fenômeno histórico. Se quem está no comando é importante, e ser importante significa ser parte da elite, aí a gente chama de revolução. Se é um fenômeno popular que envolve as pessoas das camadas menos favorecidas da sociedade, aí a gente dá nomes menos importantes. Pois é, e a Farroupilha não precisaria ser um evento celebrado ainda hoje no estado do Rio Grande do Sul todo ano, né, em praça pública, em comemorações, como o evento fundador mesmo da história regional. A gente tem outros eventos como a Guerra Guaranítica, que lá no século XVIII opôs as forças de Portugal e Espanha a povos missioneiros. Portugal e Espanha venceram a guerra, mas ela poderia ser entendida como um evento fundador porque a população indígena reduzida permanece no estado, né? Mas celebrar esse evento seria celebrar também um passado miscigenado, um passado indígena e um passado de grupos populares. Então, o que é escolhido para ser celebrado é justamente uma revolução, né, de elite, como a Carla falou, uma guerra, um evento, né, comandado por uma elite branca, agrária e distancieira, que de certa forma se perpetua como elite dominante no estado até muito recentemente. Pessoal, temos mais uma proposta aqui para conversar com vocês. A gente pensou em discutir livros que a gente ainda não terminou de ler, mas que estão na nossa cabeceira, que a gente já começou e que estão nos ajudando a livrar-se de muitas coisas, nos libertar. Esse é o quadro Livre-se. E além disso, a gente vai ter um desafio. Cada um de nós vai ter, no máximo, 1 minuto para apresentar o seu livro. Aproveitando que a gente está falando de revolução e vivemos uma história próxima da loucura, eu quero recomendar um livro de uma historiadora francesa chamada Laure Murat, que se chama O Homem que se Achava Napoleão, por uma história política da loucura. Ela mostra como o terror e a guilhotina podem ser interpretados a partir dos hospitais psiquiátricos franceses. Ou seja, como muitas pessoas foram internadas e alienadas por pensar que estavam sem cabeça, ou por depois, em 1840, se imaginarem que era Napoleão. Ou seja, como os eventos históricos repercutem na vida emocional, na vida social, na vida política, mas também na vida psiquiátrica de muitas pessoas. Assim como o Murilo, eu também me inspirei na Revolução Francesa para recomendar o livro de hoje. O livro A Invenção dos Direitos Humanos, da historiadora norte-americana Lynn Hunt, porque esse é o marco da Constituição dos Direitos Humanos. E a historiadora, ela vai mostrando todo o processo dentro dos eventos revolucionários que levam à construção
primeira Carta dos Direitos Humanos. Mas mais do que isso, ela leva a mostrar as tensões que exigiram que essa carta precisasse ser construída e que até hoje a gente precise ter cartas de direitos humanos para garantir coisas muito básicas como o direito à vida. Gente, já que falamos tanto de contestação também, a minha escolha é um livro recente chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, que é um intelectual indígena, militante dos direitos dos povos originários, e também foi deputado federal durante a Constituinte, que foi lançado recentemente, né, como um ensaio de ideias dele contra essa situação que a exploração capitalista está nos levando de esgotamento da Terra, do planeta, né? Então, ele discute, por exemplo, o mito da sustentabilidade, que, de certa forma, é usado pelas grandes corporações para evitar uma transformação do capitalismo, tendo a ideia de que o capitalismo pode ser sustentável dependendo das nossas escolhas. Ele também critica a ideia de humanidade homogênea, né? Que apaga as diferenças, que apaga a diversidade cultural e, de certa forma, desumaniza os povos que não são dominantes, né? Os povos dominados que poderiam nos dar uma resposta para essa situação de esgotamento através dos seus modos de vida tradicionais de respeito da natureza. Então, espero que vocês gostem, também recomendo muito esse livro. E com essas dicas, a gente, infelizmente, vai se despedir. Foi um prazer. Tchau. Não esqueçam de acessar as nossas redes sociais. Twitter e Instagram é Coisa do Passado Podcast. Tchau, tchau, gente. Beijos, abraços e carinho sem ter fim. Tchau, meninos. Tchau, gente. Até a próxima. E a revolução estava por chegar, tão certo quanto bem.